No nordeste da Tailândia, uma família de enormes baleias de pedra nada pela floresta. Elas não são baleias reais, é claro. Elas são, na verdade, parte de uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Há muito tempo, esta parte da Tailândia era apenas um deserto. Os movimentos da crosta terrestre empurraram o arenito para cima e criaram essas montanhas fascinantes. Acessível para qualquer pessoa disposta a passar o dia caminhando pela rede de trilhas, esse ponto de referência está se tornando cada vez mais popular entre os turistas. Assim que chegar nas costas de uma das baleias e olhar para o mar infinito e verde logo abaixo, você entenderá o motivo. Nessas caminhadas, você encontrará cachoeiras, uma grande variedade de plantas e animais exóticos e, do topo, é possível até olhar direto para o país vizinho, o Laos. Suas formas parecem baleias nadando juntas. Não é à toa que esse lugar se chama Rocha das Três Baleias. Que sensacional ver a Tailândia nas costas de uma baleia de pedra gigante. Um trabalhador fez uma descoberta chocante enquanto escavava em uma mina canadense em março de 2011. Ele encontrou um espécime de nodossauro quase perfeitamente preservado. Este dinossauro extinto pesava cerca de 1.360 quilos e chegava a 5,5 metros de comprimento. Apesar de ter mais de 110 milhões de anos, o nodossauro estava tão bem preservado que era possível ver claramente o esqueleto pesado e a couraça escamosa que o cobria. Foi necessário quase um ano inteirinho de trabalho árduo para revelar o incrível achado. O fóssil foi finalmente exposto em um museu canadense em 2017. Inesperadamente, a análise da pele mostrou que o nodossauro pode ter sido capaz de se camuflar como as lagartixas e mariposas modernas o fazem. Isso se soma aos espinhos e escamas que já o tornam um tanque ambulante. Sendo estudado ainda hoje, este nodossauro pode se tornar um dos fósseis mais importantes descobertos em muito tempo. Seus detalhes podem nos ajudar a desvendar ainda mais os mistérios do passado. O manuscrito de Voynich é o documento mais misterioso do mundo. Desde sua descoberta em 1912, o manuscrito é um completo mistério para todos que o encontram. É fortemente ilustrado com imagens estranhas de plantas alienígenas, objetos desconhecidos e os símbolos do zodíaco. Mas o aspecto mais interessante dele é a escrita. A linguagem usada no texto é completamente indecifrável. Ninguém sabe o que diz, quem o escreveu ou onde foi escrito. Nem sabemos se era uma linguagem real e funcional ou se foi criada apenas para este texto. Os desenhos de diferentes plantas são igualmente intrigantes. A maioria das plantas no manuscrito é identificável como planta, mas não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Um professor de linguística aplicada na Inglaterra afirmou ter decifrado alguns dos caracteres do livro, mas ainda não conseguimos descobrir mais informações sobre este texto misterioso. Se você estiver indo para a Austrália, não se esqueça de fazer uma visita às crateras misteriosas em Queensland. No meio do caminho, entre Bundaberg e Gingin, está uma das descobertas mais desconcertantes da Austrália. Em 1971, o local pertencia a um fazendeiro que cultivava abobrinhas e batatas. Enquanto o fazendeiro tentava expandir suas terras, ele batia em grandes pedras nos campos sempre que arava. Quando olhou a rocha com mais atenção, encontrou fósseis marinhos e algumas crateras estranhas. O fazendeiro repassou suas descobertas a professores de geologia, que começaram a pesquisar as formações. Quando os geólogos começaram a cavar ao redor da área, descobriram uma enorme camada de arenito e mancha ocre que era completamente coberta por crateras. Havia 35 crateras no total, e a camada de rocha é estimada em cerca de 25 milhões de anos. Os cientistas que estudam este mistério acreditam que fontes termais, atividade oceânica anterior e meteoros são os principais suspeitos por trás das crateras. E eu gostaria de saber um pouco sobre os personagens que nomearam essas cidades de Bundaberg e Gingin. Que nomes divertidos! A máquina de Anticythera é uma espécie de computador antigo, que ainda confunde os cientistas com seu design extraordinário. Há cerca de 2.000 anos, um navio grego naufragou na costa da ilha de Anticythera. Os destroços foram descobertos em 1900 e mergulhadores resgataram alguns de seus artefatos antigos. Quando os arqueólogos começaram a separar as descobertas dos destroços, se depararam com um objeto que não parecia se encaixar em mais nada. Os destroços eram antigos, mas eles encontraram um dispositivo incrível que parecia tecnologicamente avançado. A máquina funcionava como uma calculadora, permitindo o usuário acompanhar o tempo, os movimentos das estrelas, eclipses, fases da Lua
e até mesmo contagens regressivas para eventos como as Olimpíadas com incrível precisão. Este nível de tecnologia é quase impossível de explicar como originado de um naufrágio da Grécia Antiga. Nenhum mecanismo conhecido até o século XIV chegaria perto do que esta máquina conseguia fazer, pois foi nessa época que os relógios com engrenagens começaram a ser construídos na Europa. Como é que o dispositivo foi criado há tanto tempo, 1.400 anos antes de seu tempo? Será que o naufrágio de Anticítera e a perda da calculadora atrasaram o desenvolvimento da tecnologia por centenas de anos? Enquanto isso, as montanhas do Cáucaso, perto do Mar Negro, são uma das poucas áreas da Europa que não sofreram muito impacto humano. Mesmo que a maioria das pessoas de pele branca no mundo seja considerada caucasiana? Apesar disso, os arqueólogos encontraram muitas estruturas megalíticas antigas na área. As estruturas semelhantes a casas, conhecidas como dolmens, contêm joias, ferramentas de bronze e cerâmicas variadas. Os arqueólogos não sabem quem as construiu, por quem foram construídas ou qual é o seu verdadeiro propósito. As estruturas contêm duas pedras mantidas juntas por uma grande pedra como telhado ou pedras menores empilhadas como paredes, com um buraco apenas em um dos lados. Já foram encontrados tampões de pedra para selar o que quer que tenha sido colocado dentro. O que é ainda mais estranho sobre essas formações de pedra é que elas não são encontradas apenas no Cáucaso. São encontradas em todo o planeta, na Austrália, na Coreia do Sul, na Colômbia, na África e até na França. Seu propósito é desconhecido, então tudo o que os cientistas podem fazer é especular. A descoberta da tumba do primeiro imperador da China em 1974 está bem documentada. Quem poderia esquecer a descoberta de 8.000 guerreiros de terracota protegendo a entrada? A maioria das estátuas representa guerreiros, cada um com suas próprias expressões faciais exclusivas. Existem até cavalos e carruagens de terracota em tamanho real, apenas para a proteção extra. O que a maioria das pessoas não sabe é que algumas áreas da tumba ainda não foram investigadas. Os arqueólogos relutam muito em abrir o local, porque toda a área é instável. Pode haver algo fantástico lá dentro, mas ninguém quer arriscar perder um pedaço incrível da história. Eventualmente, os pesquisadores enviarão pequenos robôs para as tumbas fechadas, para ter uma ideia melhor do que tem lá dentro. Até este momento, os arqueólogos têm que esperar um pouco mais pelos segredos. No sul da Costa Rica foi descoberta uma coleção de esferas de pedra misteriosas. Existem mais de 300 espalhadas pela paisagem, e algumas têm quase 2 metros de largura. Ninguém sabe seu propósito ou como foram produzidas. Uma coisa que sabemos é o material de que foram feitas: gabbro, uma rocha vulcânica. Esculpir essas pedras em suas formas esféricas perfeitas exigiria muito tempo e esforço. Os pesquisadores acham que elas podem ter sido feitas por um grupo agora extinto, quase sem ferramentas. A melhor teoria é que eles usaram pequenas pedras para aparar as bordas, antes de usar areia para alisar as laterais. Alguns acham que elas tivessem um propósito astronômico, ou talvez fossem usadas como marcadores para apontar o caminho para algo. Mas ninguém sabe ao certo. Seu significado se perdeu com a civilização que as criou. Ao largo da ponta sul do Japão e a 120 quilômetros de Taiwan, encontra-se a formação Yonaguni. Um mergulhador local notou essas formações pela primeira vez em 1986, enquanto procurava por novos locais de mergulho para levar os turistas. Vendo os grandes degraus que se assemelhavam a uma pirâmide, ele pensou que havia descoberto uma cidade subaquática. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem ter sido sinais de uma lendária civilização pacífica, como Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Também há relatos de marcas na pedra, sugerindo um trabalho de escultor. Algumas pessoas até alegaram que havia imagens desbotadas de humanos e animais esculpidos na pedra. Porém, nada disso é apoiado por muitas evidências. A maioria dos especialistas acredita que a formação é natural e que a simetria das rochas foi exagerada. Elas não são tão retas como relatado e parecem ser de rocha sólida e natural, ao invés de blocos esculpidos. Em outras palavras, a semelhança com uma civilização submersa é apenas uma coincidência. Na Turquia, os arqueólogos acreditavam que poderiam ter encontrado a arquitetura mais antiga conhecida no mundo, com mais de 10.000 anos, de acordo com especialistas. Encontrada em uma área que costumava ser o lar de antigas comunidades agrícolas, esses monólitos, que tinham até 5,5 metros de altura, provavelmente eram usados para eventos sociais e rituais. Não se sabe muito sobre eles. Essas grandes estruturas de pedra parecem ter forma humana e até mesmo imagens de animais esculpidas. Perto dali, os pesquisadores encontraram indícios de moradias domésticas.
sugerindo que esses monumentos incríveis podem ter sinalizado o início do movimento em direção à civilização moderna. Os artefatos Quimbaya são alguns dos artefatos mais interessantes já encontrados. O mais curioso sobre eles é o quanto se assemelham a aviões modernos. Eles são tão aerodinâmicos que os cientistas modernos acreditam que poderiam até ser usados como projetos para uma aeronave funcional. Em 1994, 2 engenheiros aeronáuticos criaram modelos em larga escala desses artefatos. Eles provaram que os designs voam com uma pequena ajuda dos motores modernos. O que é realmente surpreendente é que esses objetos são possivelmente milhares de anos mais velhos do que o primeiro avião. Apenas mais um dos mistérios fascinantes do nosso mundo.